O segredo da palavra de Deus é você aprender e praticar. Aliás, a prática da palavra de Deus é o que difere você do próprio Satanás. Porque a palavra diz que o diabo crê na palavra de Deus e estremece. E muitas vezes nós estamos tão atordoados pelo pecado que a gente fala que crê em Jesus, mas tolera o pecado. Não estremecemos diante dos pecados, não importa o tamanho. Porque pecado na palavra é errar o alvo. Pastor, o que isso tem a ver com a ceia, com essa instituição que Cristo fez? Exatamente na questão da prática, daquilo que nós sabemos. Olha isso, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto, repita comigo, fazei isto em memória de mim, diz o Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que os beber, toda vez que beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer, todas as vezes que beber o cálice, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando que é para fazer isso? Até que Ele venha. E está falando da segunda vinda de Jesus. E se você não sabe, Ele não veio ainda. Ele pode voltar antes de terminar essa reunião. E se Ele voltar, será que nós vamos com Ele? Ou nós vamos ficar para algum outro momento? Fala comigo, misericórdia. Eu trouxe essa palavra hoje para nós pensarmos mesmo. E eu não tenho problema quando você está pensando. No verso 27 do mesmo texto, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, sem reverência, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí, para esses não tem salvação. Mas vamos focar nessa expressão, fazer isso. Nós percebemos que se trata de uma ordem, é imperativo, fazei. Não é se quiser, se tiver afim, se tiver bem. É uma ordem. E diante do mandamento, diante de uma ordem, você tem duas opções: ou obedece ou desobedece. Não é assim? Fica a bênção e a maldição. Se a bênção é obedecer, se não obedecer, já começa a colher coisas ruins. Então é uma ordem, é evidente essa ordem para a igreja, para todos os cristãos. Ele diz todas as vezes que, quando for comer, quando for beber. Isso é muito importante. Pastor, mas eu como e bebo todo dia, 3 vezes por dia. Então é uma boa oportunidade na mesa de comunhão. Por isso que é a maior expressão de comunhão, na mesa. Em todos os povos, em todos os tempos, a mesa é o lugar de comunhão. Pensa na sua família. Pastor, as maiores tretas saem quando esse povo se reúne para comer. Por que será? Porque o inimigo tem todo o interesse de matar, roubar, destruir. Mas é ali que é o lugar de ter comunhão, de falar do Senhor, de perguntar sobre o dia da pessoa. E ali é o momento de a gente lembrar. Então é uma boa oportunidade orarmos pelo menos antes das refeições, agradecendo ao Senhor pelo pão, pelo privilégio de poder participar, de escolher aquilo que quer comer. Isso é um grande privilégio. Para muitos já é um privilégio comer. Escolher, então, é a graça de Deus abundante em nossas vidas. Então, quem instituiu a ceia foi o próprio Senhor Jesus. Não é invenção de homens, não é algo que a igreja inventou para preencher mais um domingo, um espaço. E também é um memorial, quando Jesus fala: fazei isso em memória de mim. Mas em memória do quê? É o momento de recordarmos daquilo que está na nossa memória, do que Jesus fez por nossa vida. Ele já fez algo na sua vida? Você acabou de cumprimentar o seu irmão, o Cristo que habita em mim. Se Ele já habita em você, Ele já fez alguma coisa, já fez morada. Vai saber como é que estava esse terreno quando Ele chegou aí.
Que casa que tinha aí quando você chamou ele para morar? Que barraco era esse? E ele chega para transformar. O que ele fez mais na sua vida? O que ele fez é digno de ser compartilhado? É digno de ser colocado em evidência para outros quererem esse mesmo Deus morando nele? Na cruz, nós fomos, pela misericórdia de Deus, nós somos remidos do nosso pecado. O que quer dizer isso? Nós somos perdoados. Remissão é um sentimento, é uma compaixão. E na cruz nós somos justificados, porque não havia ninguém na face da terra que pudesse pagar esse preço. Por isso Jesus veio. E é bem interessante isso, que quando Jesus encontra um jovem rico em uma passagem, e Jesus pergunta para ele: o que você tem feito para ir para o céu? E ele faz uma pergunta estranha, né? Para herdar o reino de Deus. Esse é algo que a gente não vai herdar. Você precisa pagar o preço e conquistar, com o seu posicionamento, com a sua decisão. Porque quando fala de herdar aqui, pensa: não, minha mãe foi crente, meu avô foi pastor, eu venho de uma linhagem de não sei quantos pastores. Isso não quer dizer nada, porque até a própria diz: esses que me chamam de Senhor, Senhor, no teu nome nós pregamos, no teu nome nós curamos, no teu nome nós fizemos tantas coisas. E o Senhor Jesus vai olhar para ele e fala: mas eu não te conheço. Porque essa intimidade, esse relacionamento que Deus busca, ele é individual, ele é pessoal, é entre você e Deus. O inimigo quer roubar, matar, destruir, mas ele veio para te dar vida, vida em abundância, vida eterna. E essa justificação aconteceu na cruz. Então é isso que é para lembrar. Lembra da cruz. Jesus pagou o preço. Deus deu de presente o seu melhor, o seu filho, que era o único e se tornou o primeiro, para que eu e você pudéssemos também ser filho. Ele justificou e perdoou nossos pecados. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Então, os elementos que estão na ceia, o vinho e o pão, são figurativos, são simbólicos, representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E por representar o corpo e o sangue de Jesus, a ceia, esse memorial, esse ritual, podemos chamar, ele é um ritual de aliança, uma aliança muito maior, muito mais importante que uma aliança de casamento. Quem são os casados aqui? Mostra a aliança aí. Mostra o anel, né? Que a aliança é entre vocês. Tem pouca gente casada, gente. Quem que é casado aí? Tá, então levanta a mão os que não são casados. Deixa eu ver. Tem gente que não é nem casado nem solteiro. Não estou entendendo. Você que está enrolado aí, levanta a mão. Quem está querendo casar, levanta a mão. É diferente essa pergunta. 1, 2, o casal, nossos convidados já são comprometidos, nem adianta. Ó, deixa para vocês olhar quem está querendo casar. Então, depois só olhando no vídeo. É um ritual de aliança. Ao contrair essa aliança desse nível, Jesus estava declarando que a vida dele ia ser fundida, misturada à nossa. É isso que aconteceu. Porque no Antigo Testamento esse ritual era bem complicadinho de fazer. Um pacto de sangue, praticamente. E a pessoa ia derramando ali do sangue, ia dizendo tudo que ele ia cumprir como um contrato, como algo firmado diante de Deus, como uma promessa que nós fazemos diante de Deus no casamento. Só que é algo muito maior. Jesus estava falando do ritual de aliança, onde Ele estaria em nós e nós nele. Quando nós ceiamos, estamos reconhecendo essa aliança. Nós estamos reconhecendo que nossas vidas estão misturadas com a vida de Jesus. Por isso nós somos chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Sabe, esse termo que usam por aí, evangélico. Ah, é evangélico, é gospel, não sei o que. Isso não tem nada a ver.
com ser cristão. Pastor, não confunde. É verdade. Porque é muito fácil ser evangélico e ser religioso. Agora, ser cristão de verdade, seguidor de Cristo, seu comportamento é outro. Porque daí você tem a igreja não como um lugar que vai te servir, mas um lugar que você pode servir e responder o chamado cristão de Jesus para a sua vida. É assim que acontece. Está lá, ó, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, Paulo instruindo, ensinando. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E o espírito ali está em letra minúscula. É uma ligação do seu espírito com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. É essa fusão. Jesus deixou bem claro que os que seguirem a Ele, não bastava apenas simpatizar com Ele. Oh, legal seguir esse Jesus aí, a multidão ia atrás. Afinal de contas, Ele faz milagre, Ele cura os cegos, Ele cura o aleijado, o deficiente físico. Ele multiplica pães, top seguir esse Jesus aí. Aí ele vira e fala assim: então, para vocês terem parte comigo, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. O que aconteceu com a multidão? Foi embora. Aí ele vira para os discípulos, e aí os discípulos podem ter pensado: não, para a gente vai ser diferente, né? Isso aí é muito, muito radical. Sabe, queridos, com o pecado tem que ser radical. Não dá para fazer amizade. Então não dá para seguir Jesus apenas por simpatizar. Eu até gosto de ficar no meio dos crentes. E aí você corre o risco de ser chamado daquilo que a Bíblia chama de joio. Até parece que é, mas não é. E como que vai saber? Jesus fala: deixa aí que no final, na hora do julgamento, a gente vai julgar pelos frutos. É sério o negócio. E aí Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês? Vai seguir eles? Ou vai nessa pegada? Porque o chamado é para todos. Aliás, para os discípulos devia ser mais duro. Porque os discípulos do pastor aqui da igreja já são cobrados. Ah, são seus discípulos, pastor, por que não faz? Quer que os discípulos e os filhos dos pastores sejam igual ou melhor que ele. E aí está querendo que a gente seja melhor que Jesus em alguns casos. Então essa aliança é do mais elevado nível de consagração. É algo muito sagrado, porque foi uma aliança de sangue. Foi o nosso sangue? Não, foi o sangue do Filho de Deus, o sangue inocente que foi derramado na cruz. Ele trouxe todos os termos, por isso ele trouxe salvação, justificação, remissão dos pecados. Foi isso que Jesus fez. É isso que precisa ser lembrado. Esse ritual que ele fez era esse tipo de aliança que Jesus estava falando, quando ele diz lá em João capítulo 6, no versículo 53: em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanecerá em mim e eu nele. Essa era a aliança. Então, é uma simbologia, sim, mas é uma renovação de aliança, desse ritual. E o que essa aliança traz para nós? Proteção, cura, direção, satisfação, contentamento em poder fazer e responder à obra. Então não é um ato religioso, nunca foi e jamais será. Os elementos podem mudar até o tamanho. Inclusive, nós temos, como na época de Jesus, o pão sem fermento. E algo que nós temos agora que não tinha na época de Jesus, o pão sem glúten. Para aqueles que têm problema, pode erguer a mão e falar: pastor, eu preciso do pão sem glúten para não passar mal. Está aí. Mas então é o pão, essa farinha que é melhor que aquele tempo? Não, é o que ela simboliza. Assim como os casados que levantou os anéis,
Ali estão os anéis, não a aliança. Que a aliança é muito mais profunda, é muito mais real, é muito mais importante do que o anel. Ele só simboliza. Então Jesus não estava falando de comer literalmente da sua carne e do seu sangue, até porque não daria nem para o povo da época, quanto mais chegar até nós. Por isso é um simbolismo. Mas está falando sobre essa mistura, dessa unidade, dessa fusão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Então esse é um ritual de aliança que devemos testemunhar, de comunhão, de unidade. Unidade primeiro com o próprio Jesus, unidade com Cristo, unidade com a palavra, unidade com o nosso Senhor. Porque depois, se você está nesse nível de unidade, ter unidade e os relacionamentos com as pessoas ficam mais fácil. Porque você começa a olhar as pessoas como Jesus olha. Começa a ver com os olhos espirituais do Mestre. E aí, com esse olhar, todo mundo tem jeito. Teve jeito para mim. Teve jeito para o Patrick. Teve jeito para o Cássio. Teve jeito para algumas mulheres, que eu não vou falar, que a pastora não está aí, depois da gabinete. Teve jeito para tanta gente. Por quê? O olhar de alguém que encontrou o Senhor Jesus e literalmente fundiu a sua alma, fez essa aliança. Tudo isso tem a ver com a ceia, tudo isso. É um tempo de comunhão, e no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, essa reunião era chamada de festa do amor, festa ágape, ou festa do amor, que reflete parte do propósito, onde eles tinham tudo em comunhão. E essa era a expressão que eles usavam, o corpo de Cristo. Uau, era uma grande festa. Reflete a visão da unidade, esse tempo de comunhão, não de uniformidade, porque muitas vezes nós somos acusados, a igreja não é unida, porque um quer ir para lá, outro quer ir para cá. Unidade não tem a ver com uniformidade. Não somos chamados em momento algum para ser igual ao outro. Aliás, é uma coisa que Deus detesta, é a tal da réplica, a tal do clone. Por quê? Porque a criatividade dele não permite fazer coisas repetidas. Você sabia que não existe numa árvore duas folhas iguais? E numa mesma espécie? Começa a estudar botânica, começa a estudar os animais. A gente identifica, mas não tem nada igual. Uma girafa não tem a mesma estampa que a outra. Uma zebra não tem. Um leão não tem. Uma árvore da mesma espécie não tem. Dentro de uma mesma estação não tem folhas iguais. Você acha que no ser humano Deus ia fazer? Olha para a pessoa perto de você e fala: você é exclusivo. Não tem ninguém tão belo igual você diante do Senhor. Não mente, é diante do Senhor. Você é único. Então, quando entendemos isso, essa comunhão, nós caminhamos em unidade, na diversidade. É demais. Mas então, o que faz a diferença? É quando nós entendemos a nossa identidade, quem nós somos em Deus, como ser humano, que fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Sabe, eu sei que às vezes você ouviu coisas que não devia, que você era muito atentado, que você é o capeta, que você só pode ter vindo do inferno e não do céu. E eu sei que pessoas ouvem isso. Nós recebemos mais palavras negativas durante a nossa vida do que palavras de bênção e afirmação. E a gente vai acreditando no diabo, vai acreditando na mentira, porque a mentira é contada tantas vezes que parece que é verdade. E quando a coisa começa a ficar ruim na sua vida, é quando você começa a falar: é verdade, eu sou assim mesmo. E vem a síndrome da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu sou mesmo assim. Virou síndrome. E não é verdade. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus te fez para ter sucesso, para você ser cabeça,
para você ser protegido por Ele. Menina dos olhos de Deus. Sabe o que é ser menina dos olhos de Deus? Pega uma pessoa que você confia aí e tenta colocar o dedo no olho dela. Vê se ela deixa. Por mais que você ame. Imagina querer botar o dedo no olho de Deus. Quando fala mal de você, Deus está vendo, é desse jeito. Fala, peraí, você está falando do meu filho. Pensa nessa proteção. Então, é essa comunhão, é essa posição que você ocupa no reino de Deus. Pastor, tudo isso tem a ver com a ceia, porque isso tudo se renova quando você faz dignamente, entendendo, se autoanalisando. Vamos chegar lá. É um ato de consequências espirituais. Paulo fala em Coríntios, fica bem claro na ceia, tem essas consequências. E é um momento de bênção ou de maldição. Por que a bênção? 1 Coríntios 10:16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Cálice da bênção, isso não é figurado, isso é verdadeiramente uma proteção. A ceia do Senhor traz proteção espiritual. Você fazer parte de uma igreja faz parte dessa proteção espiritual, porque a palavra nos instrui a congregar, a palavra nos instrui a dizimar, a entregar aquilo que tem valor para nós, a palavra nos instrui a pertencer a esse lugar. Até quando? Até que Ele volte, e daí nós vamos estar na grande congregação, no grande jantar, com o grande e o principal pastor da igreja, que é o Senhor Jesus. Até que isso aconteça, a gente tem que estar vivendo nesta comunhão. E esse cálice da bênção é muito real. A bênção é liberada sobre nós. Outro termo que é empregado aqui é a própria comunhão. Quando nós ceamos, estamos pela fé, acionando um poderoso princípio, que é ter comunhão no sangue de Cristo, com o sangue de Cristo. E daí é possível ter com os irmãos. Você querer ter comunhão sem Cristo nesse relacionamento, você pode fazer amiguinhos, você pode fazer amizades afins, porque essa promessa é para você ter comunhão com todos. A palavra também instrui, se possível, com todos, porque tem aqueles que não querem. E aqueles que não querem, você vai fazer o quê? Vai obrigar? Deus não obriga ninguém. Ele deu livre-arbítrio. Ele chama em amor. O diabo não, o diabo ele mete o pé na porta, ele arromba, ele entra para dentro e faz a bagunça. Mas nosso Deus é educado, Ele bate a porta. Aquele que ouvir, ele entra e ceia com Ele. Ou seja, é um tempo de prazer, um tempo de gostosuras com Deus. Uau! Ali fala também de purificação, que também é proteção. Por quê? Porque o diabo não pode, não tem como transpor aquilo que Jesus fez na cruz. O sacrifício na cruz, o sangue de Jesus nos traz essa proteção. Estamos cobertos nele. Sabe quando o diabo te acusa lá no céu, e eu sei que muitas vezes damos motivo para ele sair correndo e lá contar, que ele é fofoqueiro mesmo. Algumas coisas que você pisa na bola, ou até pensa, ele corre lá. Fala assim, como é que você quer abençoar ele, Deus? Olha aí o que ele fez. Aí Deus olha e fala, tem razão. Não, Deus olha e fala assim, não, mas o sangue do meu filho está sobre ele. E o que Deus está vendo é o sangue, daí nada mais importa, porque isso ele não pode transpor. Lembra da Páscoa? Lá em Êxodo capítulo 12, foi colocado o sangue do cordeiro nos umbrais. O anjo da morte passou, e os que eram do povo de Deus não morreu. E quem não era? Morreu tudo, todos os primogênitos. Daqui a pouco nós vamos ter a Páscoa de novo, falando sobre isso, mas você conhece a palavra. Que figura era essa ali? O sangue de um cordeiro. João, quando viu Jesus, disse, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse mesmo sangue que traz essa proteção. O diabo não pode tocar nessa comunhão, que é sua
com o próprio Deus, que é sua com a igreja dele. Então Jesus foi moído na cruz, sobre ele todas as enfermidades, ele carregou sobre si todas as dores, feridas. Isaías estava profetizando isso lá no capítulo 53. Então a obra do Senhor Jesus, essa obra redentora, nos proporciona cura física, cura emocional, espiritual. As bênçãos do Senhor são renovadas e derramadas na nossa vida através desse ato. Fisicamente é até uma miséria, né? Um copinho, um pedacinho de pão, porque é um símbolo. E tem igrejas que não permitem que crianças participem. Tem igreja que só permite quando você for batizado e fazer parte do hall de membros. Mas a palavra mostra que se você tem compromisso com Jesus, e você pode assumir esse compromisso hoje, por exemplo, você já deve participar dessa aliança, desta bênção sobrenatural sobre nossas vidas. Eu lembro que eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe acordava a gente cedo para ir para a escola dominical. Aí um belo dia, não sei o que aconteceu, resolveram servir a ceia de manhã. E a hora que eu fui pegar, eu levei um tapa na mão. Falou, você não. Falei, eu não, por quê? Não, você não faz parte. O diácono falou, todo engravatado, bonito. Falei, sério? Pensa a indignação que eu fiquei, irmão. Eu levantava cedo quase todo domingo, eu fazia as tarefas, eu tinha que estar lá. Minha mãe obrigava, minha mãe é mulher sábia. Ela pegou aquele versículo, ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não vai desviar. E se desviar por conta própria, fazendo as burradas, sabendo o que está fazendo. Porque a verdade conheceu. Aí eu falei, eu estou aqui sempre, eu sou obrigado a estar aqui, perdi manhã de sono, e aí quando tem um lanchinho eu não posso participar? Eu fiquei indignado, e pensa numa curiosidade para tomar aquele negócio. Eu falei, deve ser muito bom, só os santos dos santos, só os... Aí meus primos que tinham sido batizados, fazia ciúme, ó, lambia o fundo do copinho. Eu falei, não, isso não vai ficar assim não. É engraçado de contar isso, mas você sabe que eu nunca decidi batizar naquela igreja, tendo certeza, convicção do chamado, querendo participar muitas vezes da música. É muito interessante isso, que não deixaram eu participar, nem bater os pratos lá. E Deus é maravilhoso, né? Hoje para fazer música aqui tem que falar comigo, tem que passar por mim. Mudou, eu já tentei, mas não tem talento para isso. Mas eu não decidi batizar. Quanto que atrasou minha carreira ministerial por causa daquele ato. E a palavra diz, se dos tais, se das crianças é o reino de Deus, como que nós vamos impedir as crianças de participar daquilo que é mais sagrado para o Senhor, dessa renovação? Então nós entendemos a ceia dessa forma. É isso que nós acreditamos. A bênção está pela fé, na devoção, na nossa adoração ao Senhor, entendendo esse ritual, esse momento de comunhão especial. E quanto que é maldição? A Bíblia não traz a palavra maldição, mas é bem simples. Pois aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, sem reverência, sem entendimento, que indignamente aqui não está falando de um adjetivo da pessoa que é indigna, mas a forma de fazer, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí a Bíblia diz, examine-se, pois, a si mesmo. Não é um ato de psicologia, que um tem que analisar o outro. Eu estou vendo que você, cuidado. Nós não impedimos ninguém como igreja, mas ensinamos. Examine-se, pois, a si mesmo. E assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir esse corpo, come e bebe juízo para si. Aí olha que o texto continua, a partir do 27, 11 e 27 de 1 Coríntios. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Isso já estava acontecendo lá em Coríntios. E não poucos que dormem, ou seja, que já morreu. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Então é algo muito particular para os cristãos. Sabe, às vezes nós estamos pilhados querendo que o mundo siga, ou seja, aquilo que é o dever da igreja, dos verdadeiros cristãos serem. Ah, mas olha como é que está esse mundo. Nosso padrão nunca foi o mundo. E o mundo já teve pior. A história conta isso. Então nós precisamos ir justamente na contramão. Então, quem deve participar desse ato? Todos aqueles que estão verdadeiramente aliançados no compromisso de servir ao Senhor. Esses não é que pode, esses devem participar. Ah, só os que faz parte da igreja Ceifa? Não importa onde você começou. É por isso que às vezes temos convidados, eles são de outras denominações e eles são convidados a participar conosco. Porque em algumas religiões, se você não fizer parte daquela igreja, você não pode participar. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Aqui estão famílias, e família é algo que está no teu coração. Foi o Senhor que determinou e que trouxe o poder da aliança sobre a família, a partir de uma aliança de casamento. Mas essa aliança, Senhor, que nós queremos renovar nessa noite, difundir, Senhor, nossa vida, nosso espírito ao teu espírito, através de toda essa simbologia, através desse ato, através da ceia, Senhor, que é um momento sagrado para nós, uma aliança muito mais importante, porque ela é eterna. Nosso casamento, ele vai até que a morte nos separe, mas essa aliança com o Senhor, nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem qualquer coisa criada no céu, debaixo do céu, debaixo da terra, poderá nos separar, Senhor, por conta dessa aliança, porque estamos aliançados em Cristo Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta aliança, pela oportunidade, pelo teu agir, pela tua disposição de ir à cruz e derramar o sangue precioso, o preço de sangue, do sangue mais precioso que poderia ter, Senhor, na face do universo. O Senhor Jesus entregou com autorização do Pai, que nos deu o melhor que tinha no céu, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Que nesta noite essa aliança seja renovada de sobremaneira, de maneira sobrenatural, de maneira natural na vida de cada um dos meus irmãos, cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.